Neste vídeo, do canal Palavra de Luz, você vai conhecer a impressionante história do rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Filho do rei Davi, escolhido por Deus para governar Israel, Salomão ficou conhecido por sua sabedoria incomparável, suas decisões justas e pela construção do majestoso Templo do Senhor em Jerusalém. Mas sua trajetória também revela importantes lições sobre obediência, escolhas e o perigo de se afastar dos caminhos de Deus. Fique com a gente até o final, para descobrir como a vida de Salomão pode transformar a sua. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Palavra de Luz. Era uma vez, em tempos muito antigos, um jovem príncipe chamado Salomão, que vivia em Israel. Seu pai era Davi, o famoso rei que havia derrotado o gigante Golias e se tornado o maior rei que aquele povo já havia conhecido. Davi governava com sabedoria e coragem, mas já estava velho, e seus dias estavam chegando ao fim. Salomão havia crescido no palácio real, observando seu pai governar e aprendendo sobre as responsabilidades de um rei. Ele via como Davi tratava o povo com justiça, como resolvia disputas e como buscava sempre a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes. O jovem príncipe também presenciou os momentos difíceis, quando inimigos atacavam Israel, e quando problemas internos ameaçavam a paz do reino. Durante sua juventude, Salomão recebeu a melhor educação possível. Ele aprendeu a ler e escrever, estudou as leis de Moisés, conheceu a história do seu povo desde os tempos de Abraão, e foi instruído nas artes da guerra e da diplomacia. Seus professores eram os homens mais sábios do reino, incluindo profetas e escribas que haviam servido fielmente ao rei Davi. Jovem também demonstrava desde cedo uma curiosidade natural sobre o mundo ao seu redor. Ele fazia perguntas sobre as plantas que cresciam nos jardins do palácio, sobre os animais que via nos campos, sobre as estrelas no céu noturno, e sobre os costumes dos povos estrangeiros que visitavam a corte. Esta sede de conhecimento se tornaria uma de suas características mais marcantes. Quando Davi sentiu que sua morte se aproximava, ele chamou seu filho Salomão e lhe disse palavras importantes. "Meu filho", disse o rei idoso, "seja forte e corajoso. Obedeça sempre ao Senhor nosso Deus e siga seus mandamentos. Se você fizer isso, Deus o abençoará, e você será um grande rei. Lembre-se sempre de que a verdadeira força de um rei não vem de seus exércitos ou de suas riquezas, mas de sua obediência ao Altíssimo." Davi também deu conselhos práticos ao seu filho. Ele falou sobre a importância de escolher conselheiros sábios, sobre como tratar com justiça tanto os ricos quanto os pobres, sobre a necessidade de manter a paz sempre que possível, mas também sobre como se preparar para a guerra quando necessário. O rei idoso compartilhou suas experiências, seus erros e seus sucessos, esperando que Salomão pudesse aprender com eles. Nos últimos dias de vida de Davi, houve uma tentativa de golpe no reino. Adonias, outro filho de Davi, tentou se proclamar rei sem a aprovação do pai. Ele reuniu alguns apoiadores e realizou uma cerimônia de coroação em segredo. Porém, quando Davi soube do que estava acontecendo, ele agiu rapidamente para garantir que Salomão fosse coroado como o legítimo sucessor. A coroação de Salomão foi uma grande celebração. O povo se reuniu em Jerusalém para ver o novo rei. O profeta Samuel ungiu Salomão com óleo sagrado, simbolizando que Deus havia escolhido ele para liderar Israel. Trombetas tocaram. O povo gritou de alegria, e uma nova era começou para a nação. Depois que Davi morreu, Salomão se tornou rei de Israel. Ele era ainda jovem, talvez com apenas 20 anos, e sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Governar um povo inteiro não era tarefa fácil, e Salomão sabia que precisava de ajuda divina para fazer um bom trabalho. O reino que ele herdou era grande e próspero, mas também enfrentava desafios internos e externos que exigiriam toda a sua sabedoria para resolver. Nos primeiros meses de seu reinado, Salomão teve que lidar com as consequências da tentativa de golpe de Adonias,
Alguns dos conspiradores ainda representavam uma ameaça à estabilidade do reino. O jovem rei mostrou sua determinação ao tomar medidas firmes, mas justas, para consolidar seu poder e garantir a paz interna. Uma noite, logo após se tornar rei, Salomão teve um sonho muito especial. Ele havia ido à cidade de Gibeão para oferecer sacrifícios a Deus, em um dos lugares altos mais importantes do reino. Depois de um dia de orações e oferendas, ele adormeceu no local sagrado. No sonho, Deus apareceu para ele em uma luz brilhante e lhe fez uma pergunta surpreendente. Salomão, peça-me o que você quiser, e eu lhe darei. Era como se o próprio Criador do universo estivesse oferecendo um presente sem limites ao jovem. Rei Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido riquezas sem fim para superar todos os outros reis, uma vida longa para governar por muitas décadas, vitória sobre todos os seus inimigos para expandir as fronteiras de Israel, ou poder para conquistar outras nações e criar um império imenso. Muitos jovens em sua posição teriam pedido glória pessoal, fama mundial, ou prazeres sem fim. Mas o jovem rei pensou cuidadosamente antes de responder. Ele lembrou dos conselhos de seu pai, das responsabilidades que pesavam sobre seus ombros, e do povo que dependia dele para ter uma vida justa e próspera. Sua resposta surpreendeu até mesmo a Deus. Senhor, disse Salomão no sonho, eu sou muito jovem e inexperiente. Não sei como governar este povo tão grande e importante. São o seu povo escolhido, numerosos demais para serem contados. Por favor, me dê sabedoria e entendimento para que eu possa distinguir entre o bem e o mal, e assim, governar seu povo com justiça. Me dê um coração que saiba ouvir, para que eu possa julgar com retidão e cuidar bem daqueles que você colocou sob minha responsabilidade. Deus ficou muito satisfeito com o pedido de Salomão. O jovem rei não havia pedido coisas para benefício próprio, mas sim algo que o ajudaria a cuidar melhor do seu povo. Esta atitude demonstrava humildade e maturidade e um coração voltado para o serviço, qualidades que Deus valoriza muito em um líder. Por isso, Deus lhe disse: porque você pediu sabedoria para governar bem, em vez de pedir riquezas para si mesmo, ou uma vida longa, ou a morte de seus inimigos, eu lhe darei não apenas a sabedoria que você pediu, mas também riquezas e honra como nenhum rei jamais teve ou terá depois de você. Além disso, se você continuar andando nos meus caminhos e obedecendo aos meus mandamentos, como fez seu pai Davi, eu também lhe darei uma vida longa. E assim aconteceu. Salomão acordou do sonho com uma sensação de paz e propósito. Ele sabia que algo especial havia acontecido, e logo começou a demonstrar uma sabedoria extraordinária, que surpreendeu a todos ao seu redor. Suas decisões eram sempre justas e bem pensadas, suas palavras eram cheias de entendimento, e ele conseguia resolver problemas que outros consideravam impossíveis. As pessoas começaram a notar a mudança no jovem rei. Seus conselheiros ficavam impressionados com suas análises perspicazes das situações políticas e econômicas do reino. Os generais admiravam sua estratégia militar. Mesmo ele sendo tão jovem, os sacerdotes respeitavam seu conhecimento das leis divinas e sua dedicação ao culto ao verdadeiro Deus. Logo, pessoas de lugares distantes começaram a vir apenas para ouvir suas palavras sábias e presenciar seus julgamentos justos. Caravanas de comerciantes faziam desvios em suas rotas só para passar por Jerusalém e talvez ter a chance de ouvir o rei sábio falar. Embaixadores de outras nações chegavam não apenas para negócios diplomáticos, mas também para conhecer pessoalmente aquele jovem que estava ganhando fama de ser o homem mais sábio do mundo. Um dia, duas mulheres chegaram ao palácio do rei com um problema muito difícil que testaria toda a sabedoria de Salomão. Ambas eram pobres e viviam na mesma casa. Elas haviam dado à luz bebês na mesma época, mas um dos bebês havia morrido durante a noite. Cada mulher afirmava que o bebê vivo era seu, e que o bebê morto pertencia à outra. Não havia testemunhas do que havia acontecido, e parecia impossível descobrir a verdade. A primeira mulher contou sua versão. Meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho,
E 3 dias depois ela também teve um bebê. Durante a noite, o filho dela morreu porque ela se deitou sobre ele. Então, enquanto eu dormia, ela levou meu filho do meu lado e colocou seu filho morto no lugar. Acordei para amamentar meu bebê, vi que ele estava morto, mas quando olhei com cuidado na luz do dia, percebi que não era meu filho. A segunda mulher protestou veementemente. Isso não é verdade. O filho vivo é meu, e o morto é dela. As duas começaram a discutir ali mesmo diante do rei, cada uma gritando mais alto que a outra, cada uma jurando que estava falando a verdade. Salomão ouviu as duas mulheres, com paciência e atenção. Ele observou não apenas o que elas diziam, mas também como se comportavam, como olhavam para o bebê, e que emoções demonstravam em seus rostos. Elas discutiam e gritavam, cada uma insistindo que era a verdadeira mãe do bebê vivo. O caso parecia impossível de resolver, pois era a palavra de uma contra a outra. Então, o rei teve uma ideia que demonstraria sua sabedoria de uma forma que ninguém esperava. Tragam-me uma espada, ordenou Salomão com voz firme. Oscar. Olharam uns para os outros, surpresos com o pedido, mas obedeceram imediatamente. Quando a espada chegou, reluzindo sob a luz do palácio, o rei a pegou e disse: já que vocês duas afirmam ser a mãe desta criança, e não conseguimos descobrir a verdade, vou dividir o bebê vivo ao meio, com esta espada. Assim, cada uma ficará com uma metade. Uma das mulheres concordou imediatamente, com uma frieza que chocou os presentes. Sim, que seja assim. Faça como o rei decidiu. Se não posso ter o bebê, ela também não pode ter. Que não seja nem meu, nem dela. Ela cruzou os braços e esperou que a sentença fosse executada. Mas a outra mulher ficou desesperada. Ela se jogou aos pés do rei, chorando e gritando: não, meu senhor, por favor, não faça mal ao bebê. Não o mate. Dê a criança para ela, mas poupe a vida dele. Eu prefiro perdê-lo do que vê-lo morrer. Suas lágrimas eram reais, e seu desespero era visível para todos os presentes. Salomão então baixou a espada e apontou para a segunda mulher. Deem o bebê para ela, disse o rei com um sorriso sábio. Ela é a verdadeira mãe. Uma mãe verdadeira sempre escolheria a vida de seu filho, mesmo que isso significasse perdê-lo. Quando as pessoas souberam desta história, ficaram admiradas com a sabedoria do jovem rei. A notícia se espalhou como fogo por todo o reino, e além das fronteiras de Israel. Todos comentavam sobre o rei sábio, que conseguia resolver os problemas mais difíceis, com soluções brilhantes e inesperadas. Esta história se tornou famosa, e foi contada e recontada por gerações. Com o passar dos anos, Salomão se tornou ainda mais sábio e próspero. Ele desenvolveu o hábito de acordar cedo para meditar e orar, buscando sempre a orientação divina para suas decisões. Durante o dia, ele recebia pessoas de todas as classes sociais, ouvia suas questões e dava conselhos sábios. À noite, ele estudava e escrevia, registrando seus pensamentos e observações. Salomão escreveu milhares de provérbios, que ensinavam lições práticas sobre a vida. Seus provérbios cobriam temas como trabalho, honestidade, relacionamentos, educação dos filhos, administração do dinheiro e a importância de buscar a sabedoria. Ele também compôs mais de 1000 cânticos, alguns dos quais eram usados no culto no templo. Outros celebravam a beleza da natureza, e outros ainda falavam sobre o amor humano. Seus provérbios ensinavam às pessoas como viver bem, como ser honestas em seus negócios, como trabalhar com dedicação sem se tornar escravas do trabalho, e como tratar os outros com bondade e respeito. Muitos desses provérbios ainda são lidos e estudados hoje em dia, mais de 3000 anos depois, porque contém sabedoria universal que se aplica a qualquer época e cultura. Alguns de seus ensinamentos mais famosos incluíam frases como: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A resposta branda desvia o furor. Melhor é o pouco com justiça, do que muitos ganhos, sem direito. E o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Cada provérbio era uma pequena lição de vida, fácil de lembrar e cheia de significado profundo.
Salomão também era um estudioso dedicado da natureza. Ele conhecia sobre plantas, desde os majestosos cedros do Líbano até as pequenas ervas que crescem nas fendas das paredes. Ele estudava o comportamento dos animais selvagens e domésticos, observava os pássaros em seus voos migratórios, conhecia os peixes dos rios e do mar, e até mesmo estudava os insetos menores. Esta curiosidade científica era rara em sua época e contribuía para sua reputação de sabedoria universal. O rei organizou expedições para coletar espécimes de plantas raras, mantinha jardins botânicos no palácio e possuía um zoológico com animais de terras distantes. Ele classificava e estudava tudo, sempre buscando entender melhor a criação divina. Este conhecimento da natureza também aparecia em seus escritos, onde ele usava exemplos do mundo natural para ensinar lições espirituais e morais. As pessoas vinham de reinos distantes para aprender com ele. Estudiosos viajavam por meses só, para passar alguns dias ouvindo Salomão falar sobre filosofia, ciência, religião e administração. Eles voltavam para suas terras, levando não apenas conhecimento, mas também histórias sobre a sabedoria extraordinária do rei de Israel. O reino de Israel prosperou como nunca antes durante o reinado de Salomão. O rei demonstrava sua sabedoria, não apenas em palavras, mas também em ações práticas de governo. Ele reformou todo o sistema administrativo do reino, dividindo o território em 12 distritos, cada um responsável por fornecer provisões para a corte real durante um mês do ano. Esta organização garantia que nenhuma região fosse sobrecarregada e que todos contribuíssem de forma justa para a manutenção do governo. Salomão também estabeleceu um sistema judicial eficiente, nomeando juízes competentes em todas as cidades principais, e criando um sistema de apelação que permitia que casos difíceis chegassem até ele. Ele próprio julgava os casos mais complexos, sempre buscando a justiça verdadeira, não apenas a aplicação fria da lei. O rei fez acordos de paz com todos os reinos vizinhos, desde o Egito ao sul até os territórios do norte próximo ao rio Eufrates. Estes tratados não eram apenas documentos políticos, mas relacionamentos cuidadosamente construídos, baseados em respeito mútuo e benefício econômico. Salomão entendia que a paz era mais lucrativa que a guerra, e que nações prósperas eram melhores vizinhas que territórios conquistados e ressentidos. Ele estabeleceu rotas comerciais que trouxeram riquezas de terras distantes, que ninguém havia imaginado antes. Caravanas regulares viajavam entre Israel e países longínquos, trazendo especiarias da Índia, seda da China, ouro da África e produtos manufaturados de muitas nações. Os portos israelenses se tornaram centros comerciais importantes, e mercadores de todo o mundo conhecido consideravam Israel uma parada obrigatória em suas jornadas. Ouro, prata, marfim, especiarias, pedras preciosas, madeiras exóticas e produtos artesanais chegavam regularmente aos portos e às fronteiras de Israel. Esta riqueza não beneficiava apenas o rei, mas todo o povo, pois o comércio próspero criava empregos, aumentava os impostos que financiavam obras públicas e trazia tecnologias e conhecimentos de outras culturas. Salomão também investiu pesadamente na infraestrutura do reino. Ele construiu estradas que conectavam todas as principais cidades, facilitando tanto o comércio quanto a comunicação. Sistemas de irrigação foram desenvolvidos para melhorar a agricultura. Armazéns públicos foram construídos para estocar grãos durante os anos de abundância, garantindo que houvesse comida durante possíveis períodos de escassez. Mas o projeto mais importante e ambicioso de Salomão foi a construção do Templo de Deus em Jerusalém. Seu pai Davi havia sonhado em construir este templo durante toda a sua vida, juntando materiais e fazendo planos detalhados. Porém, Deus havia dito que seria Salomão, um homem de paz, quem realizaria esta tarefa sagrada. Já que Davi havia sido um homem de guerra, o planejamento do templo levou vários anos. Salomão estudou os planos que seu pai havia deixado, consultou os sacerdotes sobre os requisitos religiosos e contratou os melhores arquitetos da época. Ele queria que o templo fosse não apenas funcional, mas também belo o suficiente para honrar adequadamente o Deus de Israel.
A construção do templo foi um trabalho imenso que durou 7 anos e envolveu milhares de trabalhadores. Salomão contratou os melhores artesãos de Israel e também trouxe especialistas de outros países, especialmente de Tiro, famosa por seus construtores habilidosos. Híram, rei de Tiro e amigo de Davi, forneceu madeira de cedro e cipreste. Além de enviar seus melhores carpinteiros e pedreiros, as pedras para o templo eram extraídas de pedreiras especiais e eram cortadas e preparadas com perfeição no local da extração. Elas chegavam ao canteiro de obras já no tamanho e formato corretos, de modo que não se ouvia nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer ferramenta de ferro durante a construção no local sagrado. Esta era uma exigência religiosa, pois o local onde seria construído o templo era considerado santo demais para ser perturbado por ruídos de construção. O templo seguia o modelo do tabernáculo que Moisés havia construído no deserto, mas era maior e mais elaborado. Ele tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. A estrutura principal era feita de pedra, mas as paredes internas eram revestidas com tábuas de cedro. Não se via pedra alguma por dentro, pois tudo estava coberto com madeira finamente trabalhada. O templo era magnífico, além de qualquer descrição. As paredes internas eram revestidas com cedro do Líbano e decoradas com esculturas de querubins, palmeiras e flores. Tudo isso era coberto com ouro puro, de modo que as paredes brilhavam com uma luz dourada que deixava os visitantes sem fala. O chão também era coberto com tábuas de cipreste revestidas de ouro. No lugar mais sagrado, chamado Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei que Deus havia dado a Moisés, no Monte Sinai. Este compartimento era completamente revestido de ouro puro e guardado por 2 querubins enormes, feitos de madeira de oliveira e cobertos de ouro. Suas asas se estendiam de uma parede a outra, criando um dossel sobre a arca sagrada. O pátio do templo era pavimentado com pedras preciosas e cercado por muros decorados. Havia várias estruturas auxiliares, incluindo câmaras para os sacerdotes, depósitos para os utensílios sagrados e áreas para os diferentes tipos de sacrifícios. Um grande tanque de bronze, chamado Mar de Bronze, servia para as purificações rituais dos sacerdotes. Salomão também mandou fazer todos os utensílios necessários para o culto no templo. Havia candelabros de ouro puro, mesas para os pães da proposição, incensários, bacias, facas e centenas de outros objetos, todos feitos com os materiais mais finos e decorados com arte requintada. A quantidade de ouro usada no templo era tão grande que a prata era considerada comum demais para ser usada nos utensílios sagrados. Quando o templo ficou finalmente pronto, Salomão organizou uma grande festa de dedicação, que durou 2 semanas. Pessoas de todo o reino vieram para a celebração, e muitos visitantes estrangeiros também compareceram para presenciar este evento histórico. A cidade de Jerusalém ficou lotada como nunca antes, com tendas e acampamentos se estendendo por quilômetros ao redor da cidade. Durante a cerimônia de dedicação, centenas de sacerdotes carregaram a Arca da Aliança do local onde havia ficado guardada e a colocaram no Santo dos Santos do novo templo. Milhares de animais foram sacrificados durante as celebrações, e cantores apresentaram cânticos compostos especialmente para a ocasião. O próprio Salomão fez uma oração longa e eloquente, pedindo a Deus que abençoasse o templo e ouvisse as orações que fossem feitas ali. No momento mais emocionante da cerimônia, uma nuvem gloriosa encheu o templo, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam continuar ministrando. Esta nuvem era um sinal visível de que Deus havia aceitado aquela casa como sua morada especial na terra. O povo se prostrou em adoração, reconhecendo a presença divina em seu meio. Após a construção do templo, a fama de Salomão se espalhou ainda mais rapidamente por todo o mundo conhecido. O templo em si se tornou uma maravilha que atraía visitantes de nações distantes. Reis e rainhas de países longínquos enviavam embaixadores com presentes valiosos e pediam conselhos sobre diversos assuntos. Caravanas de comerciantes faziam grandes desvios em suas rotas, só para ver o templo dourado, e talvez ter uma audiência com o rei sábio.
A riqueza de Salomão se tornou lendária, além do ouro e da prata, que chegavam através do comércio. Ele recebia tributos regulares de nações vassalas e presentes de reis que buscavam sua amizade e aliança. Seus palácios eram decorados com os objetos mais belos e raros do mundo. Jardins exóticos com plantas de todos os continentes conhecidos rodeavam suas residências. Uma das visitantes mais famosas foi a rainha de Sabá, que governava um reino rico e poderoso no sul da Arábia. Na região que hoje corresponde ao Iêmen, ela havia ouvido tantas histórias sobre a sabedoria de Salomão, sobre a beleza de seu templo e sobre a prosperidade de seu reino, que decidiu viajar pessoalmente para Jerusalém para ver por si mesma se tudo era verdade ou se as histórias eram exageradas. A jornada da rainha de Sabá até Jerusalém foi uma expedição épica que levou meses para ser completada. Ela viajou com uma caravana imensa, incluindo centenas de servos, guardas, camelos carregados de presentes, e todos os conselheiros e sábios de sua corte. Os presentes que ela trouxe incluíam 120 talentos de ouro, uma quantidade enorme, de especiarias raríssimas, e pedras preciosas de beleza incomparável. Quando a rainha finalmente chegou a Jerusalém, ela ficou impressionada, mesmo antes de encontrar Salomão. A cidade estava mais próspera e organizada do que qualquer capital que ela havia visitado. As ruas eram limpas e well pavimentadas. Os edifícios eram bem construídos e decorados, e as pessoas pareciam felizes e prósperas. O templo, quando ela o viu pela primeira vez, superou todas as suas expectativas. Durante sua visita, a rainha fez muitas perguntas difíceis para Salomão, tentando testar sua sabedoria com enigmas complexos, problemas filosóficos profundos e questões práticas. Ela havia trazido seus próprios sábios para participar destes debates. Porém, Salomão respondeu a todas as perguntas com facilidade e elegância, muitas vezes transformando as próprias perguntas em lições ainda mais profundas. A rainha ficou impressionada não apenas com as respostas intelectuais de Salomão, mas também com a sabedoria prática demonstrada na organização do seu reino. Ela observou como o palácio funcionava com eficiência, como os servos eram bem tratados, como a comida era abundante e variada, como os funcionários do governo eram competentes e honestos, e como o povo em geral parecia feliz e próspero. Ela passou semanas em Jerusalém, participando de banquetes luxuosos, visitando diferentes partes do reino, observando o sistema judicial em funcionamento, e tendo longas conversas com Salomão sobre filosofia, religião, ciência e arte de governar. Cada dia que passava, sua admiração pelo rei israelita crescia mais. Realmente, disse ela antes de partir, nem a metade me foi contada. Sua sabedoria e prosperidade superam tudo o que eu havia ouvido. Felizes são seus homens, felizes são seus servos, que sempre estão diante de você, ouvindo sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você, e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno que o Senhor tem por Israel, ele o fez rei, para executar juízo e justiça. Antes de partir, a rainha deu a Salomão muitos presentes, valiosos, incluindo mais ouro, especiarias em quantidades nunca vistas antes, e pedras preciosas únicas. Salomão também lhe deu presentes magníficos, incluindo objetos de arte feitos por seus melhores artesãos, especiarias raras, e até mesmo alguns dos animais exóticos de seu zoológico. Esta troca de presentes selou uma aliança duradoura entre os dois reinos. A visita da rainha de Sabá mostrou como a reputação de Salomão havia se espalhado até os cantos mais distantes do mundo conhecido. Após sua partida, mais visitantes ilustres chegaram a Jerusalém, todos querendo conhecer pessoalmente o rei, cuja sabedoria havia se tornado lendária. Durante este período áureo, Israel viveu seus dias mais gloriosos de toda a sua história. O povo vivia em paz e prosperidade, como nunca antes. Cada família tinha sua própria terra, suas vinhas e suas figueiras. Não havia guerras, e as pessoas podiam dormir tranquilas em suas casas, sem medo de ataques inimigos ou de bandidos. O comércio florescia, a agricultura produzia abundantemente, e até os mais pobres tinham o suficiente para viver com dignidade. Salomão construiu muitas cidades novas e fortaleceu as antigas com muralhas poderosas e sistemas de defesa avançados.
Ele estabeleceu cidades fortalezas em pontos estratégicos para proteger as rotas comerciais e as fronteiras do reino. Cada uma dessas cidades era planejada cuidadosamente, com ruas largas, sistemas de drenagem, mercados centrais e residências confortáveis para os habitantes. O rei também criou um exército forte e bem equipado, mesmo em tempos de paz. Ele mantinha 12.000 cavalos e 1.400 carros de guerra, uma força militar impressionante para a época. Estes cavalos eram importados do Egito e da Cilícia, e eram considerados os melhores do mundo. O exército não era usado para conquistas agressivas, mas servia como uma força dissuasória que mantinha a paz através da força. Salomão também desenvolveu uma marinha poderosa. Seus navios navegavam pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, trazendo riquezas de terras distantes. As expedições navais duravam até 3 anos e voltavam carregadas de ouro, prata, marfim, macacos, pavões e outros produtos exóticos. Estes navios eram construídos com a madeira mais resistente e, navegados pelos marinheiros mais experientes. O rei também era conhecido por sua vida luxuosa, mas não de forma egoísta ou ostensiva. Ele construiu palácios magníficos, que serviam não apenas como residências, mas também como centros administrativos e locais de recepção para dignitários estrangeiros. Os jardins ao redor dos palácios eram obras de arte em si mesmos, com plantas de todos os continentes conhecidos, lagos artificiais e pavilhões para relaxamento e estudo. Assim, a história de Salomão permanece relevante para todas as gerações, como um exemplo tanto do potencial humano, quando orientado pela sabedoria divina, quanto dos perigos do orgulho e da infidelidade espiritual. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não se mede apenas pelas realizações externas, mas pela consistência do caráter e pela fidelidade aos valores eternos que dão significado duradouro à vida humana.